Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade, à nossa aula 2 de língua portuguesa sobre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Então, vamos lá entender um pouquinho, do conceito, das características, para que a gente saiba identificar esse tipo de voz. Primeiro, a gente precisa entender, o que seja a voz passiva. Então, dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. Então, a gente precisa ter ideia de dois conceitos principais para que nós entendamos, um pouquinho melhor sobre a voz passiva. Primeiro, entender o conceito de verbo e entender o conceito, de sujeito, para que a gente consiga relacioná-los. Então, verbo, aquele conceito básico que a gente aprende lá no início, do fundamental no sexto ano, é que é a classe gramatical que vai exprimir uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Basicamente é isso. E o sujeito é aquele quem pratica ou sofre a ação. Nesse caso da voz passiva, ele vai sofrer a ação. Aí, dito isso, a voz passiva é expressa quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Entendam, nós temos aqui um exemplo na voz passiva. O trabalho foi feito por ele. Percebam que na voz passiva nós teremos uma ordem inversa da oração. Já que nós temos a ordem direta, teremos também a ordem inversa. Normalmente, a ordem direta é um exemplo na voz ativa. E a ordem inversa é um exemplo na voz passiva, como vocês podem perceber aqui. O trabalho foi feito por ele. Percebam que ele é o sujeito e está aqui na ordem inversa porque está no final. Nós poderíamos transformar esse exemplo aqui, este exemplo, na voz passiva para a voz ativa. No caso, ficaria assim. Ele fez o trabalho. Então, percebam que é uma inversão da ordem na voz passiva, porque o sujeito passa a ser paciente da ação. Tá ok? Vamos entender um pouquinho melhor. E o que seria, então, a voz passiva sintética? A voz passiva sintética, ou pronominal porque vai ter relação com um pronome. Ela é formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto, na terceira pessoa, do discurso, que seja ela no singular ou no plural, mais o pronome se apassivador. Então, toda vez que aparecer esse pronome se, que é um pronome apassivador, a gente vai classificar como uma voz passiva sintética. Toda vez, é até mais fácil de ser identificada do que a voz passiva analítica. Percebam, alugam-se apartamentos mobiliados. Então, alugam o quê? Apartamentos mobiliados. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto, que está no plural, porque são mais de um, e o se aqui, que é o nosso pronome apassivador. Então, percebam que essa será sempre a mesma estrutura, verbo transitivo direto ou direto e indireto, mais o pronome se apassivador, e que pode estar, no singular ou no plural, na terceira pessoa. Basicamente vai ser essa estrutura. Aí nós temos aqui algumas regrinhas que nos ajudam a identificar melhor, esse tipo de voz. Só podem ser apassivados verbos transitivos diretos, como nós vimos no exemplo, ou alguns transitivos diretos e indiretos, porque são ao mesmo tempo. Nesse caso, não ocorre agente da passiva, na voz passiva sintética. O agente da passiva só ocorre na voz passiva analítica, como a gente vai perceber mais na frente, tá ok? E o que seria, então, a voz passiva analítica? A voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar, ser ou estar, sempre, uma variação desses dois verbos, mais o particípio de um verbo transitivo direto ou direto e indireto. Percebam que o particípio do verbo é aquele verbo terminado em ado ou ido, Normalmente acontece assim. Aí nós temos aqui um exemplo. E percebam também, que nós teremos sempre uma locução verbal, já que ele fala, de um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. Então percebam que nós estamos falando de uma locução verbal, que são dois verbos, nesse caso, que dá, a intenção aí de apenas um. Percebam, apartamentos mobiliados são alugados. Percebam que nós trocamos, a ordem do exemplo anterior. Apartamentos mobiliados são alugados. São verbo auxiliar, aqui do verbo ser,
alugados, verbo terminado, né, no particípio ado, que é o verbo no particípio, como eu disse, que forma uma locução verbal. Formou uma locução verbal, apresentou esses dois tipos de verbos, é uma voz passiva analítica. Então, aqui nesse caso não terá a partícula se passivadora. É mais fácil de identificar por isso, né, como no caso anterior. Continuando, nós temos também, em relação à voz passiva analítica, algumas regrinhas para que a gente entenda a estrutura desse tipo de voz, né? VPA, a voz passiva analítica, o sujeito sofre a ação verbal. No caso, nós teremos a presença de uma locução verbal, como vocês podem perceber, né? O verbo auxiliar ser, estar ou ficar, mas o verbo principal que está no particípio terminado em ado ou ido, né? Essa é a estrutura básica. Aí nós temos também, só podem ser apassivados verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, como nós vimos lá anteriormente. É comum aparecer agente da passiva na voz passiva analítica, como eu disse a vocês. Então a gente vai entender um pouco melhor do que seria então esse agente aí da passiva. Antes disso, nós temos um exemplo aqui de uma tirinha, né, com um exemplo de voz passiva analítica. Nós temos: desculpe, Snoopy, você não pode ir com a gente. Cachorros não são permitidos no ônibus escolar. Au. Então percebam que na tirinha nós temos aqui destacado, né, nessa oração, cachorros não são permitidos no ônibus escolar. São do verbo ser, permitido, né, aqui está um verbo do verbo permitir, terminado em ido, está no particípio. Então aqui é um exemplo de voz passiva analítica, tá ok? Então o que seria o agente da passiva? Agente da passiva é o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de preposição. Então, mais uma regrinha, mais uma dica, né, que nos ajuda a identificar quando ocorre o agente da passiva, sempre depois da preposição. Nós perceberemos isso, principalmente, né, pela preposição aqui pelo. Quase todos os exemplos aparecerão, né, mostrarão essa preposição. Agente da passiva, termo que pratica a ação na voz passiva analítica. Estrutura, né, o verbo por nesse caso aqui é preposição, não é verbo, né, desculpem-me aí, já que também nós temos o verbo, mais o substantivo. Então vai ser, né, uma união, uma junção. Primeiro, os reféns foram libertados pelos sequestradores. Percebam que ó, pelo é uma, né, modificação da preposição aqui por. Sequestradores é um substantivo, então nós temos, depois da preposição, um substantivo, que no caso formam o agente da passiva. No mesmo caso aqui, a carta foi entregue à moça pelo carteiro. Pelo carteiro, nós temos um agente da passiva, pelo, né, aqui da preposição, carteiro é substantivo. Então, nós temos um agente da passiva. Basicamente, vai seguir essa mesma estrutura, pessoal. Aí nós temos algumas características em relação, né, relacionadas ao agente da passiva. Como é que ele pode vir expresso? Como é que ele pode se manifestar? Sempre por um substantivo e suas variações. Como ele se manifesta aqui no primeiro caso, substantivo. O vidro foi quebrado pelo garoto. Percebam, no verbo foi quebrado, outro verbo no particípio. Sempre vai ser assim, né? Olha, a presença de um verbo ser, está, ou do verbo foi, mais o particípio do outro. Então, pelo garoto, agente da passiva. Garoto, substantivo, pelo, preposição. Pronome substantivo. A bola foi arremessada por ela. Ela, pronome, mas no caso é um pronome substantivo, e por, preposição. Então, agente da passiva. Numeral substantivo, né? Outra forma do agente da passiva se manifestar. O trabalho foi feito pelos dois. Dois, numeral. Pelos, preposição. Então, aqui forma o quê? O agente da passiva. E também uma oração subordinada substantiva que pode exercer, né, aí o valor de substantivo. A menina foi socorrida por preposição. Aí quem passava por perto, isso aqui é uma oração subordinada substantiva, né, no caso exercendo aí a função de agente da passiva também. Então, basicamente, é isso que a gente tem para falar um pouquinho sobre a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Prestem muita atenção nessa questão de preposição, de verbo, de sujeito, cada um na sua ordem, como eles exercem as suas funções, tá ok? E para finalizarmos a nossa aula, eu deixo aqui um recadinho, né, uma mensagem para vocês, dizendo que é necessário mantermos a distância dos corpos
mas a proximidade dos corações. Sigamos em paz, com fé e perseverança. Foco e disciplina sempre. Então mantenham a rotina de estudo de vocês para que a gente alcance, né, o nosso sucesso. Então, até a próxima aula. Continuem se cuidando e tchau, tchau.